Amém, igreja? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimenta a todos que estão em casa, nos assistindo. Que maravilha, né? Que paz esse culto, né, meus irmãos? Uma paz que excede dos céus, né? O nosso tempo é curto, vamos para a palavra aqui. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Estarei lendo versículo 36. Estarei sendo bem breve, meus irmãos. Que o tempo é curto, né? Está escrito assim, as escrituras sagradas. Lucas 24, 36. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele disse-lhe: Por que estáis perturbados? E por que sobre tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estava maravilhado, disse-lhe: Terde aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Podeis se assentar. Que maravilha, né, meus irmãos? Eu acabei lendo o texto e não li a promessa, mas porque é lindo a palavra do nosso Deus. Mas nós vamos fazer só menção aqui do versículo 44, né? Mas aqui Jesus se apresenta, né? E Jesus, depois de ressuscitado, fala assim, entre os 11, né? Paz seja convosco. E realmente ele estava precisando de paz, porque o nosso Senhor, né, tinha sido crucificado, ressuscitou, né, e se apresentou a eles. Porque nesse tempo os romanos, né, eles sentiram, né, ali acuado, e o Senhor veio a se apresentar e trazendo a eles, né, a certeza que ele ressuscitou, né, trazendo a eles um nível espiritual maior que eles iam enfrentar, os discípulos. Meus irmãos, mas vamos caminhar nas escrituras, e o versículo a qual o Senhor colocou no meu coração, porque o texto foi grande, é no 44, né? E diz-lhe: São estas as palavras que vos disse, ainda estando convosco.
que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus vem a trazer a eles, né, as escrituras, o Velho Testamento. Veio trazer a eles, né, que estava falando dele, que falaram dele, na verdade, né? Moisés falou de Jesus Cristo, no tempo de Moisés, né? Isso está em Atos, capítulo 3, 22, e está em Deuterônimo 18, 18. Mas eu vou aqui para perto de Atos 3, 22. O que Moisés falou acerca do Messias, de Jesus Cristo? Eu quero falar para os irmãos aqui. Moisés falou assim: o Senhor vosso Deus levantará de dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvirei em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre os povos. Olha o que Moisés falou. Moisés, não sabendo a revelação do nome de Jesus Cristo, Moisés falou assim: o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Veja a ousadia de Moisés, falando de Jesus Cristo, semelhante a mim. Veja a intimidade que Moisés tinha com o nosso Deus, né? Que falava face a face, né? Então, Moisés fala assim: a alma que não escutar esse profeta vai ser exterminado. E nessa palavra, meus irmãos, nós estamos ouvindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual foi lida. Ele a mostrou as mãos e os pés furados. Você, neste momento, está ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Apenas esse homem aqui tão incapaz está expressando a palavra, mas a palavra é dele. E você está ouvindo. E compete nós obedecer a palavra. Porque se nós não obedecer a palavra, Moisés fala que essa alma vai ser extirpada, vai ser destruída. Destruída é estar longe de Deus, né, meus irmãos? É estar longe do Senhor, né? Uma alma sem a luz verdadeira, né? Que Jesus mesmo fala que Ele é a luz, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui nessa palavra, então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Veja bem que Jesus expressou as Escrituras. Expressou, porque desde lá do começo das Escrituras, vem falando, né? Como Isaías também falou, né? Acerca do sofrimento que ele ia sofrer, né? Lá em Isaías, versículo 53, versículo 10, o próprio Deus fala que agradou em moê-lo. Veja bem, meus irmãos. O próprio Deus agradou moê-lo por nós. Imagine nós, se as Escrituras dizem que ele não poupou nem o seu próprio filho. Imagine nós sendo desobediente a Deus, o que será, né? Será perdição eterna, meus irmãos. Por isso que temos que abraçar essa palavra e obedecer ela. Essa é a palavra, executar ela, meus irmãos. Porque temos que ter essa certeza no nosso coração. E no nosso coração, meus irmãos, no nosso ser,
nós não pode estar lutando com a palavra. Quando nós começamos a querer lutar com a palavra e não obedecer a ela, meus irmãos, temos que rever alguma coisa. Temos que pensar, porque se desobedecermos a palavra, né, Moisés mesmo fala que essa alma será estipada. Estipada é destruído, né? Então, meus irmãos, aqui em Salmos também fala, porque Jesus falou para eles. Jesus falou, né, de Moisés, os profetas e nos Salmos. Os Salmos também falam acerca do nosso Senhor. Então, abriu-lhe o entendimento. Veja bem que tem muitos que precisam abrir o entendimento, as Escrituras, para que possa enraizar, né, ficar firme na palavra de Deus. Porque o propósito é nós ficar firme com o nosso Senhor, firme com a palavra. Né? Davi mesmo fala, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você ou eu, longe da palavra, fica vulnerável, né? Em Salmos, meus irmãos, eu quero estar lendo aqui em Salmos, que Jesus fala, Moisés e nos profetas e nos Salmos. Em Salmos também fala, Davi falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala do sofrimento dele. Salmos 22, mas muitos salmos falam acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no 22, quando ele estava na cruz, ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele estava pendurado ali na cruz. Por você e por mim. Então Jesus expressou as Escrituras falando, ó, as Escrituras falam acerca de mim. Né? Moisés, os profetas e nos Salmos. E Davi fala, Deus meu, por que me desamparaste? E as Escrituras se abriu, que as Escrituras vêm se cumprindo, e está se cumprindo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta. Né, meus irmãos? Jesus mesmo fala assim, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né, que é o Pai. O superior dos superiores, né? E aqui em Salmos também fala, no Salmos 24, versículo 7, estarei lendo aos irmãos, porque Jesus falou as Escrituras, e assim abriu-lhe o entendimento. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Temos que se curvar diante dele. Sabemos que somos falhos, sujeitos tantas as falhas, mas é Ele que redime nós. Não é por nossa capacidade, porque, meus irmãos, capacidade, se eu for expressar, eu não teria capacidade de estar aqui
né, lendo e expressando as Escrituras, mas é o Espírito Santo de Deus que trabalha no meu ser, na minha alma, a transmitir essa palavra tão linda. Então Jesus expressou as Escrituras, falou, e assim abriu-lhe o entendimento. Buscamos a ouvir pregações, ler as Escrituras, mensagem, porque todo jeito você está ouvindo a palavra, e aí assim vai abrir o entendimento. Porque o Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade e vai nos guiar em toda a verdade. Desde que você persevere, buscando. Porque o Senhor tem dado experiência para cada um. Esse é o motivo de estarmos aqui. Alguns ouviram a palavra e a palavra se abriu. Outros, Deus deu uma visão. Mas de alguma forma Deus trabalhou na sua alma. Eu quero expressar para os irmãos que eu pegando um estudo de 12 semanas, e assim o pastor citou uma palavra de cima do altar, e essa palavra explodiu dentro de mim como uma bomba, mas era a palavra de Deus. E a palavra se explodiu, eu quero trazer aos irmãos essa experiência que eu tive. E da mesma forma que você está ouvindo assim, um homem aqui tão incapaz, o pastor falou assim: toda a autoridade é me dada no céu e na terra. E aí explodiu dentro de mim, meus irmãos. Que palavra. Eu ouvi uma segunda vez dentro de mim, mas a voz de Deus: toda a autoridade é me dada. Meus irmãos, eu chorava e ria, eu passei a noite chorando e rindo. Tão maravilhoso que é ouvir a palavra uma segunda vez dentro do teu espírito, e aí Deus fala, meus irmãos. Por isso que essa palavra tem vida eterna. Para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.